Capítulo 422. Através dos olhos do Dijin, luz e cor sangraram pela tela em branco em tons de verde, azul e roxo. Meus arredores corriam como aquarelas, fundindo-se em um diorama de vitrais antes de finalmente perceber formas reconhecíveis. Encontrei-me sentado em uma almofada macia feita de um material marinho profundo. À minha frente havia uma pequena escrivaninha de madeira, habilmente trabalhada para destacar o grão rodopiante de qualquer árvore alienígena da qual foi trabalhada. 2 dúzias de assentos e mesas semelhantes estavam dispostos em fileiras organizadas sob um pagode ao ar livre, esculpido em pedra branca macia e ladrilhado com um material ciano iridescente que não reconheci. O riacho límpido corria por um canal raso no meio do piso, separando a área dos assentos em 2 metades. Na beira do pagode, o riacho se juntou a um corpo maior de água ao cair da beira de um penhasco. De pé, fui até a borda para olhar para baixo. O borrifo da cachoeira obscurecia levemente uma cidade extensa que se espalhava da base dos penhascos. Quando tentei me concentrar na cidade, porém, a névoa pareceu mudar e girar, impedindo-me de me concentrar nela. Uma ilusão, eu sussurrei. A voz que saiu não era minha. Olhando para baixo, percebi que a pele dos meus braços era rosa claro. Os pelformes cobriam grande parte da minha pele exposta. Mas, mais do que isso, eu era pequeno, uma criança, talvez o equivalente a 8 ou 9 anos de idade em um contexto humano. Muito bem, algo disse atrás de mim. Girando, percebi que era apenas o Dijin remanescente. Seu cabelo estava alguns centímetros mais curto e ele havia perdido menos, mas fora isso ele era o mesmo. Ele estava de pé sobre um estrado elevado cerca de 10 centímetros acima do chão, sob o qual o riacho borbulhava. Por favor, sente-se. Ele apontou para a almofada que eu ocupava quando o julgamento começou. Sem palavras, fiz o que ele pediu. Algo mudou em sua postura e expressão, mas era difícil de ler. Você está aqui hoje para testar sua aptidão e conhecimento, aluno, para que possamos julgar melhor o futuro de seu aprendizado individual. Primeiro, explique o que você sabe sobre a relação entre mana e éter, se puder. Olhei ao redor, incerta, antes de focar no Dijin. Realmente. Este é o julgamento. A sombra de uma carranca cruzou seu rosto, mas passou em um instante, e ele me deu um sorriso tranquilizador. Pode parecer elementar, mas é meu trabalho de vida obter uma compreensão completa dos conhecimentos e talentos de meus alunos, para que eles possam atingir seu potencial em seu próprio trabalho de vida. Eu preferi as provas de luta, murmurei baixinho. Mais alto, eu disse, mana e éter são simultaneamente forças opostas e colaborativas. Embora tenham propriedades definidoras únicas, eles se pressionam constantemente, moldando-se mutuamente. A metáfora que me ensinaram usava água e um copo. Na realidade, se o mana é como a água, então o éter seria um odre de água, porque ambos são mutáveis com a força apropriada exercida pelo oposto, mas também não acho que essa metáfora se sustente. Fiz uma pausa, pensando. Não, uma comparação mais apropriada descreveria o éter como uma flecha e o mana como vento. Sua compreensão é rudimentar. Brusco, o Dijin respondeu imediatamente, mas não havia desaprovação em seu tom monótono. Você vê o éter como uma ferramenta e um material, uma coisa a ser manejada e utilizada. Seus pensamentos estão confusos pela violência de suas experiências passadas. Essa explicação mecânica de como as forças gêmeas de mana e éter interagem é precisa em um nível superficial, mas você não entende o que as separa. Meus dedos tamborilaram na superfície da minha mesa enquanto eu tentava suprimir uma pontada de irritação. Você pode corrigir meus erros, então? A cabeça do Dijin virou ligeiramente para o lado. Mas você não cometeu nenhum erro. Meu joelho começou a quicar por conta própria. Mas você acabou de dizer, eu expressei observações. Verdades, não julgamentos, o Dijin disse com um ar de diplomacia acadêmica. Meu propósito é ajudá-lo a direcionar seus esforços no futuro. Seu caminho é fluido, não determinístico. Próxima pergunta. Considerando apenas a força e a magia atualmente à sua disposição, como você pode participar do progresso de nossa nação?
Eu encarei o Jin, sua nação. Mas algo se encaixou no lugar. A mudança em seu comportamento, a ausência de contexto atual em suas perguntas e respostas. Essa conversa estava ocorrendo como se eu realmente fosse uma criança de Jin vivendo antes do genocídio de seu povo. Ele não estava realmente se dirigindo a mim como Arthur Levin, mas repetindo que deve ter sido uma troca frequentemente repetida com crianças reais de muito tempo atrás. O que quer que fosse esse teste, também era um olhar direto para o coração do povo de Jin antes de seu extermínio. Eu decidi ser franco. Em vez de construir uma enciclopédia, construiria muros. Com base no que vi nas Relictombs, não entendo por que você não transplantou suas cidades inteiras para o reino etéreo. Vocês poderiam ter se protegido. Odin assentiu. Violência, de novo. Você, Odin vacilou, tropeçando um passo. Uma mão pressionada ao lado de sua cabeça enquanto ele se acomodava no estrado. Comecei a me levantar, mas congelei. Isso fazia parte do julgamento. Ou eu quebrei algum parâmetro ou interrompi os pensamentos do remanescente por não entrar no jogo. Você está bem? Eu perguntei depois de um momento, voltando para o meu lugar. A bela cena do penhasco se desvaneceu, as cores correndo e escurecendo como cera. Tive que fechar os olhos contra a vertigem da mudança repentina. Quando os abri novamente, alguns segundos depois, ainda estava sentado, mas tudo havia mudado. Filas de bancos de madeira escura davam para um pódio elevado, atrás do qual sentavam-se 3 Jin encapuzados. O interior do edifício era iluminado por altas janelas em arco que revestiam as paredes à minha esquerda e à minha direita. Através deles, pude ver os penhascos ao longe e, no topo de uma cascata fina, o pagode com telhado ciano. Criaturas semelhantes a pássaros esvoaçavam entre as vigas acima, chilreando alegremente, mas a luz e a alegria dos arredores não se estendiam aos muitos Jin presentes. Eu pisquei várias vezes enquanto tentava olhar para a multidão de Jin, mas além de uma vaga impressão de desconforto, ou talvez desapontamento, eu não conseguia me concentrar em suas feições. Exceto pelos 3 atrás do pódio, apenas o Jin remanescente, que estava parado no fundo da sala, estava livre. Um dos Jin presidentes limpou a garganta e uma forma de feitiço começou a brilhar em seu pescoço. Quando eles falavam, suas vozes eram magicamente amplificadas, enchendo a sala sem volume, como se estivessem bem ao meu lado. É uma ocasião rara e triste quando há necessidade de convocar este conselho, o corpo jurídico de Fire City Zoroa. Hoje, abordamos os crimes do réu, abandono de seu trabalho vitalício e corrupção do éter para criar instrumentos de hostilidade. Como é tradição, primeiro permitiremos que o réu explique suas ações. Juízes, percebi, relembrando minha experiência no salão principal. Isto é um tribunal. Todos os olhos se voltaram para mim. Impressionado com a transição repentina para esta nova cena, lutei para formar uma resposta. Um Jin vestido de índigo parado ao meu lado descansou a mão no meu ombro e me deu um sorriso encorajador. Apenas fale a verdade. Lembre-se, todos aqui estão ansiosos para entender. Mas talvez eu não saiba, eu disse lentamente, tentando entender as acusações do juiz de crimes que eu nem existia para cometer. Essa tentativa dentro da tentativa foi claramente proposital, no entanto, e minha resposta não era apenas esperada, mas seria medida por alguma métrica que eu não conhecia. Essas acusações são mesmo crime S. O que me mantém acorrentado a um mesmo trabalho, Lifework, para sempre. Não posso mudar de ideia. Os 3 juízes assentiram sob seus capuzes, e então a figura central falou novamente. Esta é a única resposta do réu. O trabalho de uma vida não pode ser abandonado, apenas mudar seu curso, eu disse, recuperando o equilíbrio enquanto tentava entender o propósito do julgamento. E quanto ao meu uso do éter como um implemento de hostilidade, não me defendo ou peço desculpas. O próprio éter está ansioso o suficiente para adotar uma forma destrutiva. Por que haveria algo como uma dito de destruição se o éter não fosse usado como tal? O juiz central se inclinou para frente, aprofundando a sombra sob o capuz.
Não é o papel da civilização usar esses elementos naturais à nossa disposição para suprimir sua destrutividade, assim como a nossa? O fogo pode queimar e a água afogar, como é a natureza deles, e ainda assim consideramos errado aproveitá-los para esse propósito expresso, não achamos? Talvez não, ou se a pessoa que você está queimando for um inimigo com a intenção de fazer o mesmo com você, respondi, imediatamente me arrependendo de minha leviandade. Eu não queria correr o risco de falhar no julgamento. O que quero dizer é que certamente há algum subsídio para me defender. Tive uma ideia e decidi executá-la. Afinal, eu via algumas horríveis e violentas criações etéreas guardando os relictombes. Monstros grotescos, armadilhas mortais, terríveis instrumentos de guerra. E tudo criado para salvaguardar o conhecimento do Dijin. Porque é aceitável guardar conhecimento, mas não vidas? Você responde a perguntas com perguntas e, ao fazê-lo, pede que forneçamos sua defesa para você, disse o juiz. Que assim seja. Vamos deliberar. De repente, o tribunal girou. A sensação de vertigem durou apenas uma fração de segundo e, quando parou, minha perspectiva havia mudado. Eu me vi sentado atrás do pódio, de frente para os outros dois juízes. E você? Um perguntou, como se tivéssemos acabado de conversar. Qual é o seu julgamento sobre este caso? Precisando de um momento para pensar, fiz questão de olhar para o réu por cima do palanque. O Dijin vestido de índigo ainda estava lá, mas um estranho com pele roxa e um corpo coberto por formas de feitiço irregulares estava sentado ao lado dele olhando para nós, a chama do desafio queimando em seus olhos. A ilusão era tão real que era difícil lembrar que aquilo não estava realmente acontecendo. A vida desse homem não dependia do que eu estava prestes a dizer, porque ele estava morto há muito tempo, se é que alguma vez viveu. Lei nem sempre é justiça, respondi. Parece que esse Dijin só fez o que achou certo. E, algum dia, seus descendentes podem olhar para trás neste momento e concordar com ele. Por 5.000 anos, os Dijin construíram uma nação baseada na aquisição pacífica de conhecimento, explicou o juiz central. Doença, fome, violência, todos esses são sintomas de uma civilização doente. Não é nosso avanço nas artes de mana ou um éter que é nossa maior conquista, é nossa civilidade. Devemos permitir que forças externas tirem isso de nós? Se nos rebaixarmos à posição de nossos inimigos, já perderemos. É por isso que nossa lei está escrita como está e, como juízes atuais do corpo jurídico, somos responsáveis por manter a lei e o bem de nossa grande cidade e da união mais ampla. Qual é então o seu julgamento? Eu não pude deixar de balançar a cabeça. Eu julgo suas ações justificadas. Os outros dois juízes assentiram. Então a luz desapareceu enquanto sombras profundas envolveram o tribunal. Todos se viraram para as janelas, esticando o pescoço para ver. Todos exceto o Dijin remanescente, guiando meu julgamento, que estava olhando para seus pés. Então a cena se dissolveu novamente, as sombras se aprofundando até que eu não consegui ver mais nada. Quando a luz voltou, meu ambiente havia mudado novamente. Eu estava em uma câmara esférica, cercada por Dijin. Um teto abobadado de vidro colorido deixa entrar a luz do sol de cima em 1000 tons de roxo e azul. Videiras floridas cresciam nas paredes e pequenos riachos escorriam ao longo da borda da escada que quebrava fileiras concêntricas de assentos em estilo anfiteatro. Todos os assentos, ao que parecia, estavam ocupados. Ao meu lado, o Dijin remanescente tinha um olhar distante e desfocado em seus olhos, enquanto olhava para duas pessoas sentadas frente a frente em uma mesa redonda. Algo foi esculpido na mesa, mas não consegui distinguir os detalhes. E eu não tinha a menor atenção para me perguntar o que era, porque a simples visão do homem sentado do outro lado daquela mesa foi como um choque elétrico através do meu sistema nervoso. Kezezindrat. Não havia como saber há quanto tempo essa visão aconteceu no mundo real, mas ele não parecia diferente de quando eu o encontrei em Epiotos. Tudo era idêntico, desde o estilo de seu cabelo cor de creme até a qualidade fria e distante de seu olhar que mudava de tom, que apontava como uma arma para o Dijin na sua frente.
Apesar de sua postura relaxada, porém, ele possuía alguma qualidade intangível que o fazia se sentir como uma raposa em um galinheiro. A de Jin, uma mulher com pele azulada e cabelos tão finos que pareciam flutuar em torno de seu couro cabeludo, parecia ter acabado de falar. Minha posição não mudou, lá de Saiareon, Kezé disse, exalando ostentação. Seu conhecimento das artes mágicas chamadas Éter é um perigo para sua civilização, este mundo inteiro, e deve ser incluído na compreensão dos dragões, não importa o esforço ou o custo. Simplesmente não há alternativa a não ser que seu povo ensine o meu. A plateia estava totalmente silenciosa. O remanescente ao meu lado se mexeu em seu assento, porém, revelando a tensão que prendia seu corpo como uma corrente elétrica. Você parece pensar que só precisa visualizar que o mundo funciona da maneira que você escolhe para fazê-lo, respondeu Saiareon, com uma tristeza profunda em cada palavra. Mas é exatamente essa inflexibilidade que o impediu de obter mais informações sobre as artes do éter. Não podemos ensiná-lo, não da maneira que você deseja ser ensinado. A leve ruga do nariz de Kezes comunicou mais do que o mais hostil dos escárnios. Nós sabemos no que você está trabalhando. Sinceramente, eu aprovo. Nosso mundo de Epiotos é algo semelhante. Um pedaço deste mundo desenhado em outra dimensão, plantado lá e cultivado pelos ancestrais de meus ancestrais. Então a questão é, se você está tão convencido de que os Azura não podem aprender as artes de Jin, por que você está se esforçando tanto para mantê-los longe de nós? Um pedaço deste mundo desenhado em outra dimensão, as palavras de Kezes se alojaram em meu cérebro como um osso quebrado na garganta de um lobo. Embora eu soubesse que Epiotos era um reino próprio, não um lugar físico neste mundo, fiquei chocado ao perceber que os Azura o haviam criado. Imediatamente comecei a me perguntar como tal coisa era possível, ou onde exatamente estava. Haveria mais dimensões, lugares separados do espaço físico onde residia este mundo, presumivelmente, meu antigo lar na Terra. O reino do éter, pensei imediatamente. Deve ser algo assim, talvez até o mesmo lugar. Antes que eu pudesse pensar mais sobre isso, porém, minha atenção foi forçada a voltar para o momento. Nós não somos, Saiareon disse placidamente. Mas seu aviso sobre o que espera qualquer civilização que se torne muito poderosa magicamente nos encorajou a olhar além dos limites de nosso próprio mundo e do escopo estreito de nossa própria linha do tempo. Ao fazer isso, percebemos a verdadeira importância de garantir que nosso conhecimento seja escrito de uma forma que nunca vai desaparecer. Não é fácil transmitir Insight, Sr. Indrat, mesmo para os receptivos. Uma risada tilintante e perigosa escapou de Kezes. Mas nós dragões não somos receptivos, é isso que você está dizendo. Expliquei nossa posição e você a sua. O olhar de Saiareon varreu o público silencioso. Há algum Djinn que deseja revelar seu coração? A plateia ficou em silêncio. Eu não conseguia nem dizer se o Djinn remanescente ao meu lado estava respirando, ele estava tão quieto. Ninguém respondeu a ela. Ninguém discutiu, ou por favor, ou ficou com raiva. Levantei-me, um tremor percorreu a sala. Você não pode dar aos dragões o que eles querem. Não apenas porque eles ainda teriam eliminado você, mesmo se você tivesse feito isso. Não, a verdadeira razão é que sua compreensão do éter é, em sua essência, falha. Eles não têm a capacidade de obter mais informações porque não reconsideram os fundamentos de seu conhecimento. Fiz uma pausa, pensando no que queria dizer. Isso era um teste, afinal. Eu precisava me expressar com clareza, pois achava que estava começando a ver o propósito disso tudo. Seu senso de superioridade e infalibilidade impede que sua civilização avance, continuei, meu barítono ressoando pela câmara. Os dragões, todos os Azura, estão inteiramente em dívida com a visão de mundo estrita de Kezes. Acorrentado a isso. Independentemente da força de seus físicos ou poder de sua magia, eles não crescem. Não mais. Os olhos de Kezes escureceram para um violeta estrondoso enquanto ele olhava através de mim.
O costume de Jin de deixar todas as vozes serem ouvidas, mesmo em uma questão de estado como esta, é cansativo. Lá de Sayareum. Se você não for sábio o suficiente para tratar comigo individualmente, talvez eu esteja falando com o Jin errado e, no entanto, esse não é o ponto do descendente. Sayareum perguntou, mas as palavras soaram como um sussurro em meu ouvido, como se fossem apenas para mim. Mas a verdade é, eu continuei, descendo para o banco na minha frente e passando direto pelos dois de Jin, esta decisão já está tomada. Você não quer minha opinião, porque não posso mudar o que já aconteceu. Duvido que o destino possa reescrever o passado assim, não é? Mas você está julgando minhas intenções, minha ética e minha compreensão de seu povo. E, de uma forma estranha, acho que você está tentando confirmar se fez a coisa certa ou não. Andei de banco em banco até chegar ao chão, a menos de 6 metros de onde Sayareum e Quezés estavam sentados. Então, tenha a minha resposta. Você fez a única coisa que podia fazer, o que achou que era certo. Sayareum não olhou para mim, mas ela sorriu e distraidamente passou o dedo pelas ranhuras esculpidas na mesa redonda. Quezés levantou-se, lançando-me um olhar penetrante. Eu esperava que ele tivesse alguma repreensão, mas em vez disso a cena se dissolveu, virando cinzas e explodindo. Achei que talvez tivesse acabado quando tudo ficou branco, mas, como quando fui atraído pela primeira vez para o julgamento, a luz e a cor sangraram na tela branca em branco. Desta vez, porém, era cinza fuligem e laranja brilhante e carmesim avermelhado. Meus arredores corriam não como aquarelas, mas como o tremeluzir de uma chama. O mesmo pagode de antes tomou forma. O telhado ciano estava enegrecido e meio desmoronado. O riacho se foi, drenado pelo chão onde uma rachadura da largura do meu punho se abriu na laje de pedra. O rugido distante tremeu no ar, seguido pela forja de chamas e vento, chamando minha atenção para a cidade. Zoroa, eles o chamavam. Nuvens de fumaça subiam de chamas de 30 metros de altura, espessas o suficiente para bloquear o sol e escurecer o céu por quilômetros ao redor. E os dragões ainda estavam atacando, cuspindo fogo tão quente que as pedras brilhavam em laranja e corriam como vidro soprado. Eu não estava sozinho. Uma mulher estava sentada na beira do pagode, seus pés onde o riacho se juntava ao rio estreito antes de mergulhar nos penhascos. Até o rio se foi. Lá de Sayareum eu disse, estendendo a mão antes de perceber que era minha própria mão, não a de um Jin. Ela se virou para olhar para mim e percebi que estava errado. Ela tinha o mesmo tom de azul em sua pele, mas seu cabelo era mais escuro e grosso, fluindo como água em vez de flutuar no ar. O que deveríamos fazer? Ela perguntou, o desespero tão grosso e afiado em suas palavras que elas arranharam meu coração. Diga-nos o que fazer. Comecei a estender a mão para ela para fazer algum gesto fútil e reconfortante. Então me lembrei de onde estava e deixei minha mão cair. Essa cena parecia diferente das outras, de alguma forma. Após o encontro com Quezés, o julgamento parecia ter acabado. Eu percebi seu propósito e respondi da melhor maneira que pude. Então, por que continua? Eu me perguntei. Em voz alta, eu disse. Sua escolha já está feita. Ela engoliu em seco e enxugou as lágrimas. E foi a coisa certa a fazer. Se tudo acontecesse de novo, você seguiria nosso caminho, descendente. Observei os dragões rodopiantes soprarem a morte na cidade por um longo tempo, meio que esperando que o julgamento terminasse e me levasse de volta à ruína, mas ele continuou. Esperava algo mais de mim, claro. Passei toda a minha vida lutando para me tornar mais poderoso. Pensei, certo de que a mente de Jin, que estava conjurando tudo isso, poderia ler meus pensamentos tão claramente como se eu os tivesse falado. Se Quezés liderasse seus dragões para queimar de Katen amanhã, eu lutaria contra eles, não importa o quão desesperadora fosse a batalha. Isso significava que era errado de Jin se recusar a lutar. Se seus últimos dias tivessem sido passados em guerra, talvez os Relictombs nunca tivessem sido concluídos. E então todo o seu conhecimento, a memória de toda a sua civilização, realmente desapareceria.